Boa noite, alunos do sétimo ano. Professor Carlos, História. A gente estava vendo na aula passada. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que o celular tá caindo aqui. Bom, na aula passada a gente estava estudando sobre as civilizações da América, certo? A gente estava vendo as três grandes civilizações pré-colombianas, que eram os povos maias, astecas e incas, né? E a aula passada se baseou principalmente a gente viu sobre os maias, né? Civilização maia. Bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre os astecas, tá ok? Bom, os astecas eram uma cultura mesoamericana porque era ali no meio da América Central, né? Que floresceu no centro do México, no período pós-clássico, ou seja, de 1300 a 1521. Os povos astecas incluíam diferentes grupos étnicos lá no México Central, particularmente aqueles grupos que falavam a língua nahualê e dominaram grandes partes da Mesoamérica entre os séculos 14 e século 16. Bom, é importante a gente saber o período, sim, porque no ano de 1500, quando o Brasil é descoberto, por exemplo, logo após há uma invasão dos espanhóis europeus, né? A Espanha na Europa, vindo em direção às Américas. Tanto é que do México para baixo só se fala espanhol. Por quê? Por conta da invasão e da dominação espanhola. A gente vai estudar isso depois quando for estudar a história geral do Brasil. Bom, então por que é importante a gente saber esse período de 1300 a 1521? Porque é justamente a partir de 1500, ou seja, século XVI, que os espanhóis invadem essas regiões e há um grande conflito entre espanhóis e os povos pré-colombianos, tá certo? Bom, em relação à cultura dos astecas, a cultura asteca era organizada em cidades-estados, algumas das quais se juntavam para formar alianças, confederações políticas ou até mesmo impérios, coisa que os maias não tinham, certo? Então, astecas e incas se diferenciam dos povos maias por isso. Os maias não tinham império, já os incas e os astecas a gente vai observar que sim, tá ok? O Império Azteca era uma confederação de 3 cidades-estados, estabelecida em 1427, tá certo? Tenochtitlan, que era a cidade-estado dos mexicas, os povos chamados mexicas. Talvez por isso o país se chama México e o povo atual lá se chama mexicano, porque esses povos antigos pré-colombianos já se chamavam mexicas, certo? A outra grande cidade-estado era Texcoco e a terceira e última era Tlacopan. Bom, então essas 3 cidades, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, essas 3 cidades fizeram uma aliança entre si, aliança política e militar, e aí essas 3 cidades juntas formaram o chamado Império Azteca, onde a civilização azteca residia, tá ok? Entre os séculos 14 e 16. Bom, já que a gente se situou agora no tempo e no espaço, vamos prosseguir aqui no estudo, tá ok? Embora o termo azteca seja restrito aos mexicas de Tenochtitlan, também é amplamente usado para se referir às comunidades ou povos nahualês do México Central, na era pré-hispânica, ou seja, antes dos espanhóis virem para cá, virem para as Américas, né? Para cá, aqui não deixa de ser América, Brasil é América do Sul, tá ok? Bem como a era colonial espanhola, que foi a era colonial espanhola, quando os espanhóis vieram para cá, para a América, eles colonizaram aqui de 1521 a 1821.
Então você vê que foram quase 3 séculos, né, de colonização. Assim como no Brasil também, né? No Brasil nós tivemos mais de 300 anos aí, quase 300 anos de colônia, né? Até que o Brasil declarasse sua independência. E sem falar na escravidão, né? Bom, voltando aqui para a civilização asteca. A definição dos astecas tem sido um tema de discussão acadêmica, desde que o cientista alemão Alexander von Humboldt estabeleceu seu uso comum no início do século XIX. A maioria dos grupos étnicos do México Central, no período pós-clássico, compartilhava traços culturais básicos da Mesoamérica, e muitas das características da cultura asteca não podem ser consideradas exclusivas desse povo. Ou seja, esse cientista alemão, ele deu um nome só para vários povos. Mas existe uma justificativa, né? Ele diz que esses mesmos povos, ainda no período da Mesoamérica, ali na região da Mesoamérica, eles tinham traços culturais em comum. Então é por isso que ele utiliza um nome comum para povos diferentes. Tá ok? Pela mesma razão, a noção de civilização asteca é melhor entendida como um horizonte particular de uma civilização geral da Mesoamérica. A cultura do México Central inclui o cultivo de milho, lá eles plantam milho, né? A divisão social entre nobreza e plebeus, ou seja, então percebe que a sociedade asteca era uma sociedade hierarquizada, certo? E havia essa divisão entre nobreza e plebeus, certo? E também havia um panteão. O que era um panteão? Era uma espécie de local, não é? Onde a gente poderia observar, eles tinham um sistema de calendário, certo? E tinha também, o calendário deles tinha apenas 260 dias, tá? E tinham também um deus, nesse panteão, tinha um deus, certo? E, enfim, o que é que se encontrava nesse panteão, lá nessa região asteca, onde hoje é o México? A gente encontrava construções de pirâmides, só que as pirâmides deles, a mais conhecida são as pirâmides gêmeas, né? Um antigo cerâmico conhecido como Aztecas I e A3, né? São particulares dos mexicas de Tenochtitlán. Então lá foram encontradas, como tem ainda hoje, 2 pirâmides gêmeas. Uma chamava Azteca 1 e a outra chamava 3. Se tinha 2 ou não. Bom, no século XIII, ou seja, em 1200 a partir de 1200, o Vale do México era o coração de uma população densa, ou seja, tinha muita gente, né? E da ascensão das cidades-estados. Então, nessa época, a partir do século XIII, ou seja, a partir do ano 1200 em diante, as cidades-estados que já existiam, elas começam a se expandir, tá certo? E esses povos de Tenochtitlán, os mexicas, eles chegaram atrasados, um pouco atrasados ao vale, e fundaram a cidade de Tenochtitlán, em ilhotas pouco promissoras, no lago Texcoco, tornando-se depois o poder dominante naquela tríplice aliança que foi falada lá entre aquelas 3 cidades-estados, né? Que ficou conhecido como o Império Azteca. Então, retomando um pouco o que a gente falou lá no início, a sociedade asteca, ela se constituía em povos antigos da Mesoamérica, na região onde hoje é o México, certo? Um dos povos principais são os mexicas, da cidade de Tenochtitlán, e essa cidade se juntou com 2 outras que formaram uma tríplice aliança, formando por conseguinte o que a gente chama, ou passou a chamar nos livros de história, de Império Azteca. Tá ok? O Império atingiu sua extensão máxima no ano de 1519,
pouco antes da chegada de um pequeno grupo de conquistadores espanhóis. Foram os espanhóis que acabaram com tudo. Quando eles chegaram aqui, esses povos pré-colombianos, eles tinham sua sociedade própria, sua cultura própria, sua organização social própria, inclusive com hierarquia, né, com seus líderes, seus chefes, né, sua nobreza, os plebeus. E quando os espanhóis chegaram aqui, eles conquistaram todas essas terras e saíram dizimando tudo. Bom, o que é que aconteceu quando esse pequeno grupo de espanhóis chegou aqui? Conquistadores espanhóis. O que foi que aconteceu? Eles foram liderados por um espanhol chamado Hernán Cortés, que a princípio ele se aliou às cidades-estados inimigas dos mexicas. Olha só a estratégia dele, viu? Particularmente Tlaxcalteca, bem como outras organizações políticas mexicas, incluindo Texcoco, sua antiga aliada da Tríplice Aliança. Após a queda de Tenochtitlán, em 13 de agosto de 1521, e a captura do imperador, os espanhóis fundaram a chamada Cidade do México, ou seja, a Cidade do México, que hoje, atualmente falando, é a capital do país chamado México, foi fundada em cima da antiga cidade de Tenochtitlán. Tá certo? Os espanhóis fizeram derrubar algumas coisas e o resto foi sendo construído, as outras benfeitorias foram sendo construídas pelos espanhóis. Então eles aproveitaram um pouco até a estrutura da antiga cidade Tenochtitlán para fundar a Cidade do México. Bom, e essa Cidade do México ela foi construída sobre as ruínas da antiga capital azteca. Com a destruição da superestrutura do Império Azteca em 1521, os espanhóis utilizavam as cidades-estados, sobre as quais o Império Azteca foi constituído para governar as populações indígenas por meio de seus nobres locais, em troca de serem reconhecidos como nobres pelos espanhóis. Então, o que foi que eles fizeram? Aqueles povos pré-colombianos, os mexicas, que se convertessem, ou pelo menos nominalmente, ao cristianismo, olha como a força da Igreja Católica era forte naquele tempo, eles seriam reconhecidos como nobres pelos espanhóis, que eram os conquistadores, que eram quem estava mandando no pedaço agora. Tá ok? E muitos desses mexicas, eles, para ter esse título de nobreza, eles se submetiam a essa nova religião, o cristianismo, nem que fosse só nominalmente, ou seja, como se fosse um faz de conta, na falsidade, na mentira. Dizer, não, eu sou cristão, só para adquirir o título de nobreza. E aí os espanhóis concediam aqueles que se declaravam cristãos. É isso? E que reconheciam os espanhóis como sendo seus novos senhores. Com esse reconhecimento do povo mexica, ganhando primeiro título de nobreza da parte dos espanhóis e reconhecendo os espanhóis como sendo seus novos senhores, ou seja, seus novos líderes, seus novos chefes, isso facilitou o estabelecimento do domínio colonial espanhol naquela região ali. Tá ok? Bom, eu vou finalizar a aula por aqui, não posso me estender muito. O que a gente tinha para falar sobre o povo azteca é exatamente isso, certo? Na aula passada a gente falou dos maias, essa agora a gente está falando dos aztecas. A próxima aula a gente vai falar dos incas, né? A gente viu um pouco aqui como se deu a formação dessa civilização ou desse império azteca, né? Eles se constituíam em cidades-estados, 3 principais cidades que fizeram essa aliança, que foi Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan. Essas 3 cidades fizeram uma aliança político-militar e formaram, por sua vez, um império chamado Azteca, certo? Esse povo eram divididos em diversos povos, mas aqueles povos, ou aquele povo que se destacou, foram os mexicas, que se concentravam na principal cidade chamada Tenochtitlán. Tenochtitlán
a gente viu que é hoje a atual Cidade do México. A Cidade do México, que é a capital do país chamado México, foi construída sobre as ruínas dessa antiga cidade asteca chamada Tenochtitlan. Então, forte abraço a todos. Vou mandar um vídeo para vocês aí, para vocês acompanharem mais sobre a civilização asteca. E se vocês forem no livro de vocês, para dar uma olhadinha lá, vocês vão ver a partir da página 32 dos astecas. Então leiam, estudem e até mais.